Deus da graça e a paz a todos. Amém, amados? Vocês estão felizes nessa noite? Você já falou que o seu vizinho está do seu lado, atrás de você? Cumprimento, aperta a mão dele. E é um prazer vê-lo nessa noite, tê-lo conosco nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos aprender a nos conhecermos, abençoarmos. A Bíblia diz: abençoai e não amaldiçoeis, não é? Então, cumprimento os irmãos, o amigo, o vizinho, o visitante nessa noite. É um prazer recebê-los aqui na primeira igreja congregacional. Que Deus possa falar ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Esta igreja aqui em Guarabira, tem o prazer de recebê-los a cada dia, a cada momento. E que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Agora diga para o seu vizinho também que está do seu lado agora. E agora não me atrapalhe, que eu quero ouvir a palavra. Tá bom? Não me atrapalhe. Silêncio, eu quero ouvir a palavra. Amados, abramos as nossas Bíblias num dos textos mais conhecidos, talvez, da igreja do Senhor Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o verso 1. Nesse instante, vamos ler o verso 1 até o verso de número 15. Ou melhor, vamos ler até o verso número 16. Podeis ficar sentados mesmo. Estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. Todos acharam? Então, os irmãos procurando ainda. Evangelho de João, capítulo 3. Fica logo depois do capítulo 2. Fica antes do capítulo 4. Quem achou, está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, vocês já sabem, culto de doutrina, na quinta-feira, a partir de 7h30 da noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas ou estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, que é que diz o texto, irmãos? Não pode. É uma afirmação do Senhor. Ele diz: não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é o quê? É carne. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Louvado seja Deus. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais?
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Todos, vamos ler o verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Mas tenha a vida eterna. Pergunto para você, irmão, que está ao seu lado, ao visitante, ao amigo: você já nasceu de novo? Pode perguntar, irmão, não tinha vergonha não. Mas pastor, ele é crente. Não estou perguntando se ele é crente, eu estou perguntando se ele nasceu de novo. Pergunta aí: você já nasceu de novo? Segunda pergunta que você pode fazer para ele é: e o que é nascer de novo? Essas duas perguntas, irmãos, são perguntas fundamentais. Você já nasceu de novo? Essa pergunta, para mim, é a melhor e a maior pergunta que alguém tem que ter a plena certeza de responder se ele quiser ir para o céu, se ele quiser ter a vida eterna. Se alguém não sabe, não tem convicção de responder a esta pergunta, se você não tem isso na sua alma, no seu coração, bem firmado, bem calibrado, bem fincado, é sinal, e pode ser um grande sinal, de que de fato você nunca tenha nascido de novo. A segunda pergunta: e o que é nascer de novo? É outra pergunta também fundamental, porque hoje nós temos vários conceitos do que significa nascer de novo. E eu quero pensar um pouco nessa noite, com os amados irmãos, com os visitantes, com os membros dessa igreja, sobre esse importante assunto. Se nós perguntássemos às pessoas qual a maior necessidade do ser humano hoje, qual é a tua maior necessidade? Muitos iriam dizer: a minha maior necessidade é ganhar dinheiro, porque eu estou precisando ganhar um dinheirinho, porque o negócio está difícil, eu queria ser mais rico, eu queria ter mais posses, eu queria ter mais condições. Minha maior necessidade de fato é ganhar dinheiro, porque se eu ganhasse dinheiro, quem sabe eu seria mais feliz. Você vai perguntar ao doente qual é a sua maior necessidade, o que é que o doente vai responder? O que, irmãos? Ser curado. Se você perguntar, por exemplo, alguém que gosta de ecologia, qual é a maior necessidade hoje? Com certeza ele vai dar uma resposta de acordo com aquilo que ele pensa, que ele acha que é a maior necessidade do mundo. Talvez seja a gente tentar impedir a destruição da camada de ozônio, ou então a gente acabar com as queimadas na floresta, ou coisa desse tipo. Se você perguntar a uma moça solteira que já está aí há tantos anos esperando a sua costelinha e ela não chega, qual é a sua maior necessidade, minha amada? O que ela vai dizer? Eu queria uma costelinha, pastor. Minha maior necessidade é eu casar, porque o tempo está passando, eu já estou naquela fase de que o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. O negócio está difícil, pastor, ore por mim. Se você perguntar a um jovem que está terminando o seu ensino médio, qual é a tua maior necessidade, ele vai responder: minha maior necessidade é passar no vestibular, para que eu faça um curso na universidade, que eu tenha um diploma e coisas desse tipo. Enfim, irmãos, cada um diria diferentemente qual é a sua maior necessidade. E o texto que nós lemos
fala de um homem chamado Nicodemos, que ele, no momento da sua vida, ele era muito religioso, fariseu, o homem que conhecia a Bíblia, o homem que conhecia a palavra de forma intelectual, e ele ouviu falar de Jesus, que era um grande mestre. E diz o texto sagrado que ele, à noite, procura uma conversa com esse Jesus. Diz o texto, e alguns comentaristas dizem que ele procura Jesus à noite, porque talvez ele temesse procurar Jesus de dia, e alguns dos seus companheiros, se o visse ali conversando com Jesus, iria talvez criticá-lo. Era alguém que estava preocupado com aquilo que os outros dizem a seu respeito. Mas ele vai encontrar-se com Jesus, e ele começa o diálogo com Jesus, dando grande elogio para o Senhor. Disse: bom mestre, Senhor, eu reconheço que tu és um grande mestre, eu reconheço que tu és um grande profeta. Eu acho interessante o texto da palavra do Senhor que nós acabamos de ler, porque diz a palavra do Senhor que ele chama a Jesus de Rabi, de mestre. E ele diz mais aqui no verso número 2: nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ora, que declaração tremenda, fantástica de um religioso para com o Senhor. Como você disse: Senhor, eu reconheço que tu és o enviado do Deus eterno, de Deus Pai, do Senhor de Israel. Eu sei que você é mestre. E ele dá uma razão para ele trazer essa afirmação, porque diz o texto: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos ouviu e talvez viu Jesus fazendo alguns milagres, e ele vê Jesus realizando milagres. Não pode ser, esse homem tem que ser de Deus, porque somente alguém que faz milagres dessa natureza, de fato, é alguém que Deus enviou. No entanto, preste bastante atenção, o texto diz que Jesus, apesar desse elogio que recebe Nicodemos, Jesus dá uma resposta que talvez a maioria de nós não compreendamos. Jesus diz no verso 3: a isto respondeu Jesus. Foi o que ele disse? Alguém pode ler comigo? O que foi que disse o Senhor? A isso respondeu Jesus, dizendo o quê? Em verdade eu digo a você, Nicodemos, em verdade eu digo a vocês, irmãos e visitantes aqui da primeira igreja congregacional em Guarabira, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E essa frase é uma frase que tem um peso tremendo, porque foi Jesus que falou: ninguém pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. Eu quero responder essa pergunta nessa noite: o que é de fato nascer de novo? Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer. Eu tenho certeza também, irmãos, que muitos de nós, talvez grande parte daqui da igreja, não entende ainda o que significa nascer de novo. O que é nascer de novo? Eu lembro de um grande homem de Deus chamado John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista. E diz a história que John Wesley, ele foi ordenado em 1725, no século XVIII. 1725 foi o ano da ordenação dele. Ele foi ordenado ministro anglicano, ministro da igreja da Inglaterra. E diz a história que 2 anos depois, em 1727, ele recebe um título de doutor em teologia, doutor em Bíblia. Você consegue imaginar alguém desse porte? Ele era doutor em Bíblia, ele era muito conhecedor, ele estudou numa das maiores universidades até hoje, na Universidade de Oxford. Alguém muito capacitado, o homem que sabia a Bíblia quase como ninguém, o homem que tinha uma vida devocional tremenda.
ele jejuava diariamente, ele buscava Deus diariamente, ele lia as Escrituras diariamente, ele tinha uma reunião de oração ali na universidade. Era um homem que se juntou com outros homens ali só para buscar a Deus. E por que eu estou falando de John Wesley? Ele era, além de muito devoto, nasceu no lar totalmente cristão. Sua mãe e seus irmãos foram ensinados desde criança a andar nos caminhos do Senhor, a ler a palavra, a confiar em Deus. Só que aconteceu um episódio na vida de Wesley que o despertou de uma forma muito profunda. Acontece que 13 anos depois que ele foi ordenado, ele descobriu que nunca havia nascido de novo. E eu me pergunto como é que alguém que é ordenado ministro, que é ordenado pastor, que recebe o título de doutor em teologia, que nasceu num lar evangélico, começa a viver como se fosse um cristão de verdade, e a vida devocional dele, antes da conversão, dá de 10-0 na vida de muitos ministros de hoje, e muitos pastores de hoje. Se você ler o diário de John Wesley, quando ele fala do que era a sua vida devocional na universidade, antes de se converter, você diz: meu Deus, como nós estamos longe dessa vida devocional que ele levava. No entanto, somente 13 anos depois que ele foi ordenado, ele conta em seu diário: eu fui enviado pela igreja anglicana, eu fui enviado para ganhar almas, eu fui enviado para salvar almas, quando nem a minha estava salva ainda. E fui enviado para pregar o evangelho, quando nem mesmo eu havia sido transformado por este evangelho. Eu fui pregar aos perdidos, só que eu ainda continuava perdido. E talvez, irmãos, quem sabe, se isso aconteceu na vida de John Wesley, sabe o que tem acontecido na vida de muitos hoje em dia que se dizem cristãos, que estão em nossas igrejas, que participam de ministérios e talvez até pregam. Talvez ele não tenha ainda tido encontro pessoal com Jesus, talvez ele não tenha nascido de novo, como Deus exige aqui em João capítulo 3: necessário vos é nascer de novo. Uma vez, quando eu era pastor em Esperança, isso eu digo com um episódio que aconteceu muito engraçado. Estávamos organizando um grupo de evangelismo. Eu fui falar com um irmão da igreja, que ele tocava guitarra no louvor. Disse: irmão fulano, nós precisamos de você para nós evangelizarmos. Vamos sair do trabalho e tal, no sábado, domingo, enfim. Vamos evangelizar aqui na cidade de Esperança. Nós contamos com você para a gente ganhar almas aqui nessa cidade. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu não vou não. Disse: por que, mas você não vai? Porque o pastor não ganhei nem minha alma ainda, eu vou ganhar a alma dos outros. Eu não tenho ainda essa convicção de ganhar alma. Como é que eu vou ganhar a alma do outro? E este era, como diz, a condição espiritual de John Wesley. E quando ele descobre isso, irmãos, há uma revolução na sua alma, uma revolução na sua mente. Porque novo nascimento é essa mudança radical, essa mudança no caminhar. Nós caminhávamos por esse caminho. Quando há a metanoia, a mudança de mente, o novo nascimento, Deus muda a nossa mente e a gente muda de caminho, porque agora nós queremos servir ao Deus eterno e glorioso. Nós rejeitamos todo tipo de religiosidade, porque religião não salva ninguém. Quando você nasce novo, você não é mais um religioso, você é agora filho e filha de Deus. John Wesley passou por essa experiência, e depois ele rompe com a igreja anglicana. Ele começa um trabalho de evangelismo, e Deus usa este homem de maneira tremenda, de maneira poderosa. Ele alcança milhares de pessoas para Cristo.
Certa vez estava acontecendo um encontro de evangelistas e pastores nos Estados Unidos. E um dia estava programado para que o grande evangelista Billy Graham trouxesse uma mensagem para pastores. E só tinha na plateia pastores e líderes. Somente. E nesse dia, ele resolveu pregar em João 3. Necessário vos é nascer de novo. E naquele auditório tinha mais de 3.000 líderes. E quando ele faz o apelo naquela noite, mais de 200 líderes entregam a sua vida a Jesus naquele momento. Eles estavam ali para aprender a evangelizar, mas que nunca tinham tido encontro pessoal com Jesus. Conta-se também que determinado garoto estava evangelizando na cidade e tinha um pastor de fora, e ele não conhecia o pastor. Ele chega perto do pastor e disse: o senhor já nasceu de novo? E o pastor fica meio consternado com aquela pergunta, fica meio perturbado. Diz: que é isso, garoto? Eu sou pastor, como é que você me faz uma pergunta dessa? Aí o garoto diz: não quero saber se o senhor é pastor, não. Eu quero saber, você já nasceu de novo? E aquele pastor escuta e sai meio aborrecido. Se conversa esse garoto, muito atrevimento, sou pastor. Ele vem perguntar se eu nasci de novo. Ele vai perturbado para casa e vai para o hotel. Ele estava de passagem, queria participar de uma administração numa das igrejas daquela cidade. E naquele quarto, Deus toma ele com uma convicção tão grande de pecado, com uma convicção tão grande de salvação, que naquele quarto de hotel ele se ajoelha, ele chora e ele clama ao Senhor para que lhe dê um novo nascimento de verdade. Amados, em primeiro lugar, essa noite eu quero dizer para vocês o que não é o novo nascimento. Primeiro, o que não é o novo nascimento? Novo nascimento não são reencarnações sucessivas. Se você ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que nós acabamos de ler, João 3, lá não tem dizendo necessário vos é nascer de novo. Lá tem